Boa tarde a todos. Quero saudar a presença de todas as pessoas que estão hoje nos prestigiando nessa audiência pública, que temos como objetivo debater o projeto de lei complementar número 1 de 2024, que veio do Executivo Municipal, que altera a lei complementar número 9, de 20 de dezembro de 2023. Plano diretor especificamente no artigo 21, passando a ter a seguinte redação, se aprovado o presente projeto. Artigo 21. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, exceto o disposto no artigo 16, que produzirá efeitos a partir de 20 de dezembro de 2025. Já o artigo 16 da Lei Complementar 9 de 2023 tem a seguinte redação. O artigo 16, o artigo 107 da Lei Complementar número 7 de 29 de dezembro de 2021 passa a ter a seguinte redação. Artigo 107, proibição de tráfego de caminhões acima de 4 toneladas nas ruas Avenida Brasil, ruas Júlio de Castilhos, Saldanha Marinho, 7 de setembro, Pinheiro Machado, Davi Barcelos e Andrade Neves, entre as 7h30 da manhã e 18h30 horas. Então, esse artigo tem como proibição do artigo 107 no plano diretor, começa a vigorar somente em 20 de dezembro de 2025. Quero deixar registrados aos senhores que estão hoje aqui que qualquer discussão fora do eixo dessa lei complementar, dessa modificação de data, né, que hoje estamos colocando como uma audiência pública, até para os senhores terem a sua oportunidade de expor, não gostaríamos de discutir nada fora desse eixo, nada fora desse contexto, porque o projeto já foi aprovado e hoje estamos discutindo apenas o complemento dessa lei. Então, dando início à audiência, eu passo de imediato a palavra àquela pessoa que queira hoje fazer uso. A palavra está em aberto. No regimento de 5 minutos, para poder expor qualquer dúvida ou qualquer manifestação dentro do que essa proposta de alteração da lei. Eu só gostaria, assim, também de deixar uma ressalva, que eu não estou aqui defendendo e eu não tenho o poder de defender e nem de anunciar qualquer tipo de manifesto que talvez eu não saiba. A gente está aqui para debater e não estou aqui para responder a qualquer tipo de questionamento. É uma audiência pública para que os senhores possam expor as suas ideias, não questionar a nossa mesa. Seria mais ou menos isso aí. O senhor Pedro gostaria de se manifestar? Então, o senhor tem 5 minutos, pode vir aqui no... Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, os que nos acompanham nesse encontro, autoridades aqui presentes. O que nós estamos, senhor presidente, tratando aqui é de uma solicitação que encaminhamos à prefeita Ângela Chu, na ocasião em que estava por vencer o período estabelecido de ter validade aquela lei da forma como ela estava prevista. Nós consultamos a dona Ângela, a assessoria jurídica e a própria prefeitura, conversamos com os candidatos, conversei com o então candidato Balardim, com o Wilton, de que nós iríamos propor esta prorrogação, pedido de prorrogação, que viria a ser realizado e executado na gestão seguinte daquele que assumiria a prefeitura. É evidente
que nós, neste período que está, solicitação, de acordo com a solicitação encaminhada, considerando que estabelecendo, alterando a Lei Complementar 9, de 20 de dezembro de 2023, e solicitando a aprovação encaminhada também à Câmara de Vereadores naquela ocasião. Este período vai nos permitir que se atenda à necessidade estabelecida pela lei, no seu cumprimento, mas também buscando, junto aos transportadores, junto àqueles que dependem da movimentação econômica dentro da cidade, neste período, de maneira que se construa uma forma de descarregar fora do centro da cidade esses veículos que não contemplam, que estão não consentendo. Essa também é a nossa posição, nós acompanhamos, mas porque também eu tenho aqui outro assunto que deve ser mais tarde encaminhado, e eu tenho já o Plano de Mobilidade Urbana de Cachoeira do Sul, é um plano que foi desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Maria, né, que eu vim acompanhando também, é bem extenso e um estudo muito propício àquilo que a gente precisa disciplinar, não só no que diz respeito ao transporte de carga, mas também de passageiro, se disciplinar a mobilidade urbana da cidade. Eu acho que tudo deve ser encaixado dentro de um processo só. Nós passamos por uma dificuldade muito grande da movimentação econômica da cidade, também pela falta de locais mais rápidos. Não é do caso de descarregar ou carregar, mas a dificuldade também que os caminhões enfrentam da maneira como o trânsito hoje se desenvolve em Cachoeira. E não só. Em três vias da nossa cidade, por exemplo, ela se torna não só para quem transporta, para quem trabalha no transporte de carga, em todas as áreas, mas também para a sociedade, de maneira que elas possam ser atingidas a qualquer momento por acidentes envolvidos nesse percurso. Eu quero deixar registrado dentro dessa manifestação que faço aqui, em aceitando em nome do transporte, pela Associação Brasileira de Transporte Rodoviário de Carga, pelo SETSERG, seu sindicato, onde minha empresa de Cachoeira está vinculado, e a ABTC em Brasília, que conduz essa sequência toda política a nível nacional. Nós aceitamos da forma que está, dentro desta prorrogação, e evidentemente que vamos trabalhar com aqueles que têm, ou que vêm investir, ou que nos atendem dentro do propósito, de maneira que não venha a ser carregado o trânsito, e também que se torne, por parte da Câmara, por parte dos interessados, uma maneira de buscarmos uma solução para a mobilidade urbana, que uma coisa tem que acompanhar a outra. Porque mesmo da maneira que está hoje, nós sentimos dificuldade pela carga, e com a carga e os caminhões também, seja de qualquer tamanho, para descarregar neste ou naquele local, justamente porque não tem uma segurança maior, também não tem pela movimentade uma segurança no sentido não só do veículo e da carga, mas também por aqueles que são responsáveis, condutores, para carregar e descarregar. Nós aceitamos mesmo porque é uma proposta que nós pedimos, e dessa maneira nós estamos trabalhando e vamos dar continuidade, de maneira que se atenda àquilo que nós mesmos solicitamos à época, que está aqui, que espero, a partir desta reunião, dessa audiência pública, ela se torne já realizável, e também que seja atendido o pedido que nós encaminhamos, de forma que mais tarde, levando em consideração as consequências que nós vamos ter com a ponte, levando em consequência também os problemas que nós já estamos enfrentando na 287, levando em consideração os problemas que nós estamos na 403, levando em consideração com algumas questões que vão ser ligadas à Cachoeira, que é um assunto que está no momento, e as pessoas estão entendendo pouco o que significa a concessão da rodovia BR-290, e vai acontecer. São 734 quilômetros de Eldorado até Uruguaiana. Desse processo da duplicação dessa rodovia, não toda a concessão, mas da duplicação. Quando eu integrei o Fórum do Ministério da Infraestrutura com o ministro Tarcísio, hoje governador de São Paulo, por 2 anos, nós tratamos de Cachoeira, da 290, com relação ao Pantano, que já era um projeto que existia. E, na ocasião, também, ele nos prometeu terminar essa duplicação até o Pantano. Me disse ele, numa ocasião, que, numa data determinada, passaria por cima do elevado de Pantano. Hoje já há um processo de expansão. Depois pedi a ele também que atendesse Cachoeira pela 153. E, na ocasião, depois de análise, ele, num intervalo de reunião, me disse: Pedro, não vou deixar até a 153. Nós vamos trabalhar também até Caçapava, até a 290 também, todo é o projeto de duplicação. E eu acho que dentro dessa comissão, senhor presidente, senhores vereadores, nós devemos também saber estudar, sentir um pouco do que vai representar
a concessão desta rodovia, os recursos que são passados à Prefeitura durante todo o trecho, desde o Pantano até as pontes lá na frente do quilômetro 300, todo esse recurso de 5% de serviço vai vir para a Prefeitura. E se tivermos também uma praça de cobrança, que vai ser free flow, e esse eu espero colocar dentro desse trecho para Cachoeira do Sul, que esteja dentro do município de Cachoeira, porque tudo que vai se arrecadar na praça de pedágio, também, todos os 5% vai ser destinado para a Prefeitura. E dessa maneira também já conversei com o prefeito Balardinho outro dia, para nós dar mais segurança, mais atendimento no postinho de saúde lá do Piquiri, com esses recursos que vão ser possíveis, e também do ponto de parada para os caminhões que têm oportunidade de fazer isso lá no lado do Piquiri para os caminhões que estão na estrada. Essa de maneira geral. E quanto ao CESENAT, para encerrar, 4h nós devemos ter já definido a empresa que vai continuar com a obra do CESENAT, e depois, mais tarde, senhor presidente, eu quero trazer aqui, apresentar o que é o CESENAT, o que representa o CESENAT, o que é o CESENAT e aonde é que se relaciona, o que ele faz por Cachoeira e aonde nós vamos estar. O CESENAT não vai ser só para as regiões de Cachoeira, mas é para todo o Brasil, até onde ele se estende também no treinamento e preparação das pessoas, nisto que nós estamos investindo hoje, em torno de 28 milhões, o simulador de direção e em torno de 40 funcionários que vão ser, a partir do momento da obra, em 25 de outubro, o previsto pelo Conselho Nacional de estar encerrada, servindo de patrimônio para Cachoeira do Sul, sem investimento da cidade, toda por parte da contribuição patronal, que todos contribuem para que esses recursos venham a ser aplicados nessa unidade. Era isso, senhor presidente, eu fico à disposição para algum questionamento, se assim interessar. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos ao senhor Pedro Lopes, um homem de muita representatividade dentro do município, o gestor do nosso SESC-Senat, que, a princípio, seria um sonho e hoje é uma grande realidade. O senhor está de parabéns por essa luta, e nós, como legisladores, a Casa sempre está à sua disposição para o que o senhor precisar de nós. Muito obrigado. Gostaria de saber se mais alguma pessoa gostaria, por gentileza, doutor André Miller. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhores vereadores. Bem rapidamente, gostaria de, agora do outro lado, né, Alex, vim aqui diversas audiências públicas defendendo os projetos de lei, agora estou do outro lado. Do outro lado não estou contrário, mas não estou representando a Prefeitura nesse momento. Represento aqui o Núcleo de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Cachoeira do Sul, uma entidade classista, do município e da região. Apenas para dizer, vereador Alex, que o nosso trânsito realmente ele está muito caótico, né? E ele tem uma razão de estar caótico, não é à toa, né? A maioria das cidades, e rapidamente, assim, para não cansar vocês, a maioria das cidades ela se desenvolve de uma forma radial, ou seja, tem uma praça onde tem a prefeitura, a igreja, o fórum, e ela vai se desenvolvendo em torno daquela praça. E não cria, portanto, eixos de fluxo de trânsito muito significativos. A nossa cidade teve um crescimento diferente. Ela nasceu na beira do rio, na margem do rio, e foi se desenvolvendo ao longo do que se chamava o caminho da colônia, que era uma estrada que saía daqui e ia para aquela região de Cerro Branco, Cabrais, Agudo, aonde as mercadorias chegavam de barco e iam em lombo de burro ainda por esse caminho. E a cidade foi se desenvolvendo ao longo dessa estrada. Pode ver que que a gente chama o divisor de águas, né? Que é onde a água escorre para um lado e para o outro, né? Então, a 7 de setembro, Júlio de Castilhos e Avenida Brasil, né? Então, nós temos um trânsito hoje muito longitudinal e afunilado, né? Se nós considerarmos eixos longitudinais aqui, de norte a sul, ou de sul a norte, nós temos a 7, que é uma rua com um gabarito extremamente pequeno. Além disso, se soma a nossa herança portuguesa das ruas estreitas, né? Eu não estou dizendo isso como crítica, estou dizendo que, realmente, alguns países da Europa
tinham o hábito das ruas estreitas. Por quê? Porque a cidade se desenvolvia dentro da muralha do castelo. Então, tinha que ser estreito, não tinha outro jeito. A Itália, a Espanha, Portugal, né, a França, alguma parte. Então, esse quadro, digamos assim, histórico e geográfico, nos trouxe hoje nesse trânsito complicado que a gente tem, principalmente no sentido norte-sul. Então, a importância, e eu quero me solidarizar com o doutor Pedro, quando ele fala que não é apenas uma questão da carga e descarga, né, doutor Pedro? É muito mais do que isso. Na verdade, o último projeto de trânsito da cidade toda foi feito em 1982 pelo então prefeito Júlio César Caspani. Eu não participei, mas eu estava lá fazendo o primeiro plano diretor, aquele de 83. Então, imagine o que a cidade cresceu, o que cresceu o número de veículos, e nós estamos apagando incêndio, né? Mudando a mão de uma rua, proibindo o estacionamento aqui e ali, e não se faz um projeto geral, amplo, de toda a cidade, né? Que é o que é preciso fazer. Mas eu quero, então, trazer aqui o apoio a essa lei e fazer um alerta, vereador. Na verdade, nós estamos prorrogando, isso aí não é muito fácil de falar, mas a gente tem que falar. Nós estamos prorrogando esse prazo porque, na verdade, ninguém deu bola para essa lei. Ninguém deu bola para ela. Então, nós estamos prorrogando para mais um ano. É preciso que as autoridades, é preciso que a população se conscientize da importância dessa lei. Isso, um dia vai ter que acontecer. Nós prorrogamos já um ano, prorrogamos o outro. Daqui a pouco nós vamos estar aqui em novembro de 2025 pedindo mais uma prorrogação. É preciso que as pessoas, que os órgãos da cidade se mobilizem para resolver essa questão, né? Era isso que eu tinha. Muito obrigado. Nós é que agradecemos o arquiteto André Miller pela colaboração e contribuição. Gostaria de saber se mais alguém gostaria de expor as suas ideias. Então, eu quero fazer um agradecimento aos colegas que compõem a mesa, a vereadora colega Juliana Spolidoro, colega Edmar. Quero agradecer aos servidores da casa que nos proporcionaram essa audiência pública, agradecer aos 2 colaboradores que se manifestaram, a todas as pessoas que estão hoje aqui prestigiando essa audiência, que eu acho que é uma audiência de cunho bastante relevante, haja vista que o trânsito é uma pauta que a gente sempre tem a discutir, e dentro de uma discussão ampla, debatendo com as classes, seu Pedro, debatendo com todos os segmentos que envolve esse tipo dessa modificação de horário, que a gente sempre sabe que, no primeiro momento, tudo que muda radicalmente é impactante, mas eu acho que a função nossa no mínimo, tentar experimentar e melhorar o nosso trânsito. Então, estamos aqui colaborando com a cidade, estamos colaborando com o Executivo e cumprindo com a nossa missão de fazer com que as coisas aconteçam dentro do nosso município. Então, nosso muito obrigado à imprensa que esteve também aqui presente hoje, registrando essa audiência pública. Então, eu dou como encerrada e, mais uma vez, muito obrigado a todos.